Amados irmãos, vamos aqui para o terceiro tópico, da nossa lição. Estamos estudando a lição de número 2, e estamos falando aqui sobre o Evangelho do Filho de Deus. Falamos já do contexto histórico, contexto religioso, e vamos falar agora sobre o propósito do Evangelho de João. Amém? Antes de nós começarmos aqui, para você que vai assistir o nosso vídeo, pedimos a você, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas e para que também o YouTube entenda que o nosso conteúdo tem relevância, E o desejo do nosso coração é que possamos tirar dúvidas e acrescentar vida espiritual através da palavra e conhecimento diário para a sua vida. Então vamos lá, propósito, tópico de número 3. Então, Bispo Abner Ferreira, no seu comentário, diz: o apóstolo João declarou claramente o propósito do seu evangelho. Então ele deixa um versículo aqui que está em João, e eu quero ler aqui, capítulo de número 20, e o versículo de número 31. Olha o que ele diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, primeiro, o maior propósito deste evangelho ter sido escrito é para que as pessoas viessem a acreditar, Nós já falamos aqui em outra lição que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que o que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia ainda diz que o que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Neste versículo nós entendemos que o apóstolo João, ele não se sentiu aqui movido pelo Espírito Santo para registrar um grande número de milagres, mas pelo contrário, nós vemos aqui através desse texto que o seu livro, ele faz proeminências à vida eterna, para que todos os que acreditassem nele, viessem a acreditar nele, além dos milagres que souberam que ele fez ao longo do seu ministério terreno. E também, independente disso, e da visão material daquilo que Deus ele possa nos dar ou fazer, o intuito de João com o Evangelho é que nós viéssemos recebê-lo, é que nós viéssemos acreditar nele. Este é o primeiro ponto. E isto aqui nós vamos ver é o que traz diferenças, difere o Evangelho de João para os demais evangelhos. Então, 3:1 diz aqui, o evangelho distinto dos demais. O evangelho de João nos é apresentado após os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como evangelhos sinóticos. Eles são assim chamados por partilhar uma composição histórica semelhante e conter relatos em comum. Então, esta palavra sinótico, ela vem de uma palavra escrita sinópticos, que significa visto em comum, apresentam a vida de Cristo de uma forma semelhante, que se diz respeito a Mateus, Marcos e Lucas, aonde eles falam sobre inúmeros milagres, dos quais o apóstolo João, ele não falou. Aí o bispo Abner Ferreira, ele deixa claro aqui dizendo: João seguiu um caminho diferente dos outros evangelistas, pois o seu relato, ele visa despertar e nutrir a fé do povo, apresentando Jesus como Filho de Deus, que se fez carne. É por isso que o evangelho de João é um evangelho chamado de o evangelho dos céus, o evangelho do Filho de Deus, que destaca a sua divindade. Nos comentários aqui do professor diz, ele descreveu muitos incidentes da vida de Cristo que não estão registrados nos outros evangelhos,
Esses eventos incluem, né, a declaração de que Jesus, ele é o Messias. Louvado seja Deus. Aí a gente passa a compreender que dentro deste propósito, tá, o Evangelho, ele tinha e ele tem como objetivo testemunhar sobre Jesus sendo o Filho de Deus. E nós vamos aqui ver que João, ele revela alguns testemunhos, tá? E nós vamos ver isso aqui na Bíblia, que declaram a deidade, ou a divindade, ou se preferir, que Cristo verdadeiramente, tá? Ele é o Filho de Deus. Então nós vamos aqui em ordem, tá? No Evangelho de João, primeiro, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. E o versículo de número 34. Primeiro, testemunho de João Batista. Ele diz: eu o vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Depois você vai ler e vai ver o testemunho de João e por que ele disse isso, deixando claro que Jesus, ele é o Filho de Deus. Pois capítulo 1, versículo 49, Natanael também teve uma experiência com o nosso Senhor Jesus, a tal ponto de dizer, e olha que ele, né, era uma pessoa sistemática de tudo, né? Você vai ver que o próprio Senhor Jesus, ele diz no versículo 47, que quando viu Natanael vir ter com ele, ele disse: aí está um israelita em quem não há dolo, ou seja, em quem não há engano, em quem ninguém engana, porque a palavra dolo significa alguém que induz ou mantém alguém no erro, né? Mas aqui ele está dizendo, né? Ele está dizendo, aí está um israelita em quem não há dolo, que ninguém consegue induzir ao erro, ou manter ao erro. Ele está falando alguém sistemático, alguém que dificilmente acredita em alguém. Quando Natanael escuta aquilo, ele fala: de onde me conheces tu? E Jesus traz uma revelação da qual nós não vamos entrar aqui, porque não faz parte da lição, mas ele fala: te vi eu estando tu debaixo da figueira, estando tu debaixo da figueira. E essa história da figueira era uma história de suma importância, literalmente de suma importância, porque lá no versículo 49, Natanael, ele não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação e ele disse: Rabi, tu és o Filho de Deus e tu és o Rei de Israel. Vamos mais, olha o que diz lá no capítulo 6 de João, versículo de número 69, testemunho do apóstolo Pedro, que diz, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, né? No momento em que ele diz: para quem iremos nós, né? Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então nem as mensagens de exortação que o Senhor Jesus trouxe não fizeram com que os discípulos o abandonassem, o deixassem, mas ele continuou acreditando em Cristo Jesus, ao ponto de deixar claro no versículo 29, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois nós vemos lá no capítulo de número 11, Marta também dando testemunho, versículo de número 27, aonde ela diz: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois nós vamos ver aqui, também no capítulo de número 20, olha que interessante isso, capítulo de número 20, e o versículo de número 28, Tomé, aquele que nós já falamos na lição passada, a pessoa que era cética, que era uma pessoa totalmente incrédula, totalmente sistemática,
concernente ao crer. E ele, no versículo de número 28, ele disse: Senhor meu Deus, Senhor meu, ele diz, e Deus meu. E disse Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Ele estava aparecendo depois de ressurreto. E Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, que acreditaram. E depois fecha no capítulo 20, o versículo 31, que nós fizemos menção, aonde ele diz: e estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que texto e que textos, né, maravilhosos que falam aí, que tratam sobre este assunto. Depois nós vemos aqui que Jesus, ele nos ensina a evangelizar, né? Ou melhor, João nos ensina através dos escritos de Jesus a evangelizar. Então, o bispo Abner Ferreira, ele coloca assim, talvez seja o texto mais conhecido e usado na evangelização, que é o texto de João 3,16. E neste evangelho podemos aprender muito sobre o modelo de Jesus para o evangelismo, como a quebra do preconceito social, e ele deixa o texto aqui de João 4, da mulher samaritana. O versículo 4 vai dizer que Jesus se viu necessário ir a Samaria, que era justamente para quebrar, esse preconceito social, em que judeus não se comunicavam com os samaritanos, em função daquela situação que eu falei já na primeira lição. E ele foi justamente, ao meio-dia, e encontrou aquela mulher. Geralmente o horário que as mulheres iam ao poço buscar água era às 18 horas, e não ao meio-dia, um horário em que o sol já não estava escaldante, já estava se indo. Mas a gente entende que aquela mulher, ela não queria estar com ninguém, ela estava se isolando, com certeza estava deprimida, em função de tudo que vivia, até porque também era uma mulher adúltera. Era uma mulher que, segundo a conversa que teve com Jesus, Jesus disse: chama o teu marido e vem aqui. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse para ela: isso você disseste bem, com verdade, porque o que você está é o quinto, que você já tivesse 5 homens, e o que você está não é teu, E isso fez com que ela dissesse: vejo que tu és profeta. E Jesus, começou a dar a ela da água da vida, uma água que saciaria essa sede interior, uma sede que estava promovendo um vazio dentro de si, e como causa estava trazendo consequências como a ansiedade, a depressão, a tristeza, quem sabe a vontade de morrer. E tudo isto foi preenchido através da ação evangelizadora de Cristo Jesus nosso Senhor. E o apóstolo João, ele fez questão de inserir esses textos no livro que ele escreveu. Nós vemos aqui também, o Evangelho de João, capítulo 8, ele fala sobre o valor do perdão, Então isso aí é importante nós entendermos, não só na vida daquela mulher adúltera, ali do Evangelho de João, no capítulo de número 8, que nós já falamos na primeira lição. Mas por que não falarmos, sobre Pedro, que caminhou 3 anos com Jesus e por 3 vezes negou a Jesus? Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele apareceu às mulheres, é interessante que Jesus disse: diga para os meus discípulos estarem lá na Galileia, porque eu vou me manifestar para eles. E ele disse: e diga para Pedro ir também. Parece que eu estou vendo a cena
não é? As mulheres chegando, eles todos reunidos, e elas dizendo: o Senhor ressuscitou, Ele apareceu a nós. Houve espanto no meio deles, porque eles estavam ali murmurando, reclamando, não acreditando, não é? Mais em nada. E de repente ela fala assim, e Ele disse para que todos os discípulos estejam reunidos lá na Galileia, porque eles vão aparecer. Parece que eu vejo Pedro num canto cabisbaixo. Ele não ia mesmo, né? Ele não ia, ele entendia a gravidade do problema que ele cometeu negando Jesus lá atrás. Mas de repente uma das mulheres olha para Pedro e diz assim: Pedro, agora concernente a você, Ele te chamou pelo nome, Ele disse para você ir. Ele disse, quem sabe Pedro olhou e falou assim: mas como assim? Ele me chamou pelo nome, Ele falou Pedro. Sim, Ele disse, todos os discípulos é para estarem lá, mas diga para Pedro ir também, porque eu preciso falar com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando ele se reúne e conversa com todos eles, tira as suas dúvidas, traz uma palavra exortativa, para que eles permanecessem crendo e não tivessem a atitude que eles tiveram. Ele chama Pedro para uma conversa, um diálogo, na distância de um tiro de pedra, e ele pergunta: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pela terceira vez, aonde Pedro se entristece, porque as duas primeiras vezes ele falou com os lábios, mas não com o coração. E quando Jesus pela terceira vez pergunta: tu me amas? A Bíblia fala que ele se entristece, e ele responde dizendo: Senhor, tu conheces, tu sabes de todas as coisas. E ele estava dizendo: o Senhor sabe o quanto eu te amo. E então Jesus olha para ele e diz: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Faz ele compreender, que fez ele dizer que o amava por 3 vezes, porque lá atrás ele tinha negado a Jesus por 3 vezes, e ao mesmo tempo ele estava trazendo esta ação evangelizadora, e mostrando que independente do tempo que alguém caminhe com Cristo, nós não podemos querer transformar as pessoas na marra, no grito. Não, nós precisamos continuar orando pelas pessoas. Nós precisamos continuar pregando para as pessoas. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para trazer esta ação evangelizadora a todas as pessoas, independente de alguém estar no nosso meio há 1, há 2 ou há 3 anos e ainda estar precisando de uma libertação em alguma área da sua vida. Nós precisamos continuar abraçando, nós precisamos permanecer orando por essas pessoas e tendo a convicção de que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e quem liberta o homem é o Espírito Santo, através da ação poderosa da palavra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus seja louvado. Vamos ler aqui a introdução, a conclusão, melhor dizendo, para nós encerrarmos, que diz: o Evangelho de João revela que Jesus Cristo é a maior revelação de Deus, e que o nosso relacionamento com Deus passa necessariamente por nosso relacionamento com Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor pela preciosidade da mensagem deste Evangelho ter chegado até nós e podermos desfrutar da vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos vocês que puderam aqui nos acompanhar nesse vídeo, diante da sua visão, diante daquilo que você talvez tenha dúvida. Deixe aí o seu comentário, para que possamos, de uma forma bem simples, estar esclarecendo as tuas dúvidas e você possa continuar crescendo no conhecimento das Sagradas Escrituras. Deus abençoe, forte abraço e até a próxima lição, querendo Deus.